A paz de Jesus Cristo para todos nessa noite. Como eu falei para as pessoas aí que eu ia iniciar uma live hoje, né? Não deu para fazer no culto ali da Missionária Caixa, mas vou fazer aqui mesmo, no meu quartinho, junto com a minha equipe, o Leonardo Miranda, o Armando que está ali acompanhando também, né? Estamos aqui no quarto. Vou falar um pouquinho do amor de Deus, pregar um pouquinho, porque cada vez mais que a gente começa a entender o chamado da gente e a gente quer alcançar vidas, nossos ministérios, pastores, missionários, diáconos, a gente quer alcançar vidas, independente de qualquer coisa. A gente quer levar a palavra de Deus para que essas pessoas cada vez mais se incentivem e comecem a entender também o chamado. Amém? Vamos iniciar essa live aí. Eu agradeço a minha família que está acompanhando, agradeço cada pessoa que está acompanhando essa live aí, que graças a Deus eu tenho um apoio da minha família, graças a Deus até hoje, mesmo nas borradas que eu fiz atrás no passado, o Senhor tem me guardado a minha família. Decepcionei bastante, mas eu tenho o apoio dela, graças a Deus, e de vários parceiros e vários amigos aqui dentro também. Amém? Vamos começar aí uma oração. Bom dia aqui, para que o Espírito Santo possa estar falando comigo, com você nessa noite. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento em tua presença, meu Deus, agradecendo a Ti por esse dia. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pelo deitar e pelo levantar. Muito obrigado, meu Deus, a cada dia que o Senhor tem me guardado, tanto eu, tanto essa equipe e todos os autores aqui do projeto, meu Pai. Guardado o pastor Diego, o pastor Rávila, guardado minha parentela, meu casamento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meus filhos. Pai querido, eu não sou nada mais que o 20 milhões de Cristo. Pai amado, através dessa live eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa alcançar essas vidas. Que não seja eu, mas sim o Espírito Santo falando, meu Pai. Meu Deus, quanto tem pessoas neste momento sofrendo, Pai? Sofrendo por quê? Pela adicção, na drogadição, na bebida, na cocaína, Pai. Ô Espírito Santo, enfermos nos hospitais. Muitas pessoas, meu Pai, estão passando necessidades na rua. Muitas pessoas, meu Pai, estão batendo em porta de emprego e não estão abrindo. Pai amado, vai de conta essas pessoas, meu Pai. Oh meu Deus, que a maioria dessas pessoas que estão na rua, meu Pai, saiu da tua parentela, sabe o que? Saiu de dentro da casa do Senhor, Pai. E eu peço, meu Deus, o Senhor tenha de misericórdia, Pai. É muita matança, é muito homicídio, é muitas coisas ruins que o mundo está trazendo. E as pessoas, eu estou com os escamas nos olhos, meu Pai. Eu não estou enxergando a tua palavra, o teu apocalipse, tu não está se cumprindo a sua profecia. Oh, Pai Espírito Santo, eu te peço, meu Deus, nessa noite, meu Pai, que graças a Deus o Senhor tem nos guardado, meu Pai, até aqui. Tem me guardado até aqui, meu Pai querido. Grandes coisas que o Senhor fez na minha vida, onde o Senhor me tirou, o Senhor está me colocando, está me posicionando, Pai, dando lugar para o Seu Espírito Santo. Que essa pessoa não me venha dar lugar para o Espírito Santo falar, transformar, mudar a vida, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estar levando a Tua palavra mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? A palavra de Deus hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Amém? Vamos falar desse versículo nessa noite, que eu me identifiquei muito. Eu falei para Deus, perguntei para Deus se é da vontade de ler essa palavra, e você vai falar conosco hoje, tanto para mim, tanto para você. Amém? Assim diz o Senhor, versículo 44. No entanto, eu lhes digo, continue a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês. Amém? O que Jesus está falando para mim e você nessa noite é que a gente possa orar para os nossos inimigos. É tão difícil a gente orar pelos nossos inimigos, perdoar nossos inimigos, perdoar as pessoas que nos machucou, por mais que seja dificultoso. Olha só o que Jesus, o Filho de Deus, fez por nós. Ele perdoou nossos pecados, mesmo as perseguições dos judeus, mesmo as blasfêmias contra Ele vos perdoou. Por isso que Ele está falando comigo e você nessa noite, que a gente tem que orar, porque é pelas pessoas que não são nossos inimigos, orar pelos inimigos e também orar pelas pessoas que nos perseguem. A todo momento, eu e você, na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente é perseguido por muitas pessoas, pelo inimigo. Muitas vezes ele levanta pessoas, ele levanta muitas pessoas para poder nos perseguindo. Mas o Senhor manda falar o quê? Que a gente tem que orar para essas pessoas. Muitas das vezes a gente fala fazer, sabe o quê? A gente começa a xingar, a tratar a pessoa mal,
do mesmo pavio que a pessoa fala com a gente fala com os outros. Mas não é assim que Jesus quer que a gente faça. Jesus quer que a gente faça diferente. Se a pessoa vir com 7 pedras na mão para te lançar, você só fala assim: a paz do Senhor, meu irmão, tamo junto. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abrir as portas que você precisa. Essa pessoa não é essa vida, mas o inimigo que está atrás dela, querendo tirar o seu foco, querendo tirar o seu brilho. Porque você é diferente. Muitas das vezes Jesus separou eu e você para ser diferente na nossa casa. Hoje eu me encontro ser diferente na minha casa, porque a minha família toda tem uma... como é que se fala? Trabalham todo mundo, mas bebem também. Isso eu acho massa porque eles conseguem. Mas eu, Ricardo Bob, eu não consigo. Deus me chamou para outra coisa. Para em si chamado de quê? De pastor, de falar da palavra de Deus, de orientar as pessoas, ainda mais os meus iguais, onde eu me identifico com as pessoas. Adicção. Adicção é o que, Ricardo? Adicção é as pessoas que vivem na droga, né? Porque eu vim daquele luto. Então naquele lugar ali, o inimigo ele trabalha de várias formas nas nossas vidas. É muita inveja. Muitos irmãos da gente que se encontram na droga sabem da palavra de Deus. Você mesmo que já viu na internet aí pessoas que vão levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão na droga, e muitos deles dão uma aula de quê? Da Bíblia, o pastor, o ministro que está falando ali da palavra de Deus para ele. Porque, mano, a maioria das coisas que acontecem é o que? A gente tá dentro da casa do Senhor, a gente tá ali trilhando na casa do Senhor, e muitas das vezes as pessoas que dão lugar para o inimigo são usadas e tiram você do foco. Jesus está mandando dizer para essas vidas o que? Não é pela pessoa, você tem que se identificar com o que eu tenho contigo. O Senhor tem algo maravilhoso contigo. É permissão de Deus você estar passando por uma prova, por um deserto. É permissão do Senhor, porque a cada dia mais Ele vai nos moldando, vai diminuindo nosso ego, vai diminuindo muitas coisas, para que o Senhor cresça em nossas vidas. Temos lugar a Deus, temos lugar ao Senhor, porque Ele é que dá o sopro da vida para nós. Sempre foi Deus. Diante da sua vida particular, no casamento, sua vida cotidiana, você passa por várias lutas, vários desertos, mas entenda que é tudo permissão de Deus. Você é fruto do milagre. Amém? A palavra de Deus ainda fala o quê? Que quando a gente é perseguido, Jesus foi perseguido por muitas pessoas, mas a perseguição é o quê? É por causa do nome e a marca da promessa que Deus tem na minha e na tua vida. Por isso tanta perseguição na minha e na tua vida. É demais, é muitas coisas acontecendo, né? A gente se questiona muitas vezes para Deus: Senhor, por que a vida da pessoa dá certo e a minha não? Por que a vida do irmão ali que está fazendo coisa errada e eu estou fazendo certo, as coisas dele dão certo? Entenda uma coisa, você é diferente. Jesus está te tratando diferente. Aquelas pessoas que são que não tem lutas e nem deserto, irmão, pode ter certeza que tem algo errado. Mas se na tua e na minha vida a gente temos desertos, temos passado lutas, pode ter certeza que Deus está na frente. Deus está na frente por quê? Porque Ele está tratando da melhor forma com a gente. Amém? Eu, particularmente, estou num momento internado dentro do centro da Break Efraim, né? Eu passei por várias vezes neste lugar, né? E dessa vez é diferente. Lá no passado, na minha vida passada, eu era uma pessoa desacreditada, sem caráter, sem respeito, me isolava muito das pessoas, porque o obscuro do inimigo, ele me colocava para ficar ali travado, né? Travado ali para não ter intimidade com ninguém. Eu era muito tímido e eu era muito falava muito com minha intimidade, né? Que era Zé Pilintra, Bicho Caveira, porque esse é o núcleo dos demônios que opera em drogadição e álcool, né? Então eu ficava muito com eles. A todo tempo a minha família me trazendo para perto, mas eu só me distanciando. Conheci a droga muito cedo. Desde os meus 12, 13 anos de idade eu conheci a droga por curiosidade. Primeiramente na maconha. Depois fui para a quinta série, fui conhecendo aí o prazer da adolescência, né? Que hoje a adolescência está mais difícil ainda. Na minha adolescência também não foi fácil. Tive muitas batalhas na minha adolescência. Já era para estar morto há muito tempo. Muito tempo. Tem pessoas que se identificam com isso. É um breve testemunho que eu vou dar para vocês. Para vocês conhecerem mais da minha vida um pouco. Então quando eu comecei a conhecer a droga, mudou totalmente o contexto da minha vida.
Eu comecei a viver com os amigos, a viver na drogadição, a viver ali naquele ambiente de festa. Se uma festa tivesse pra mim e não tivesse droga, eu não estava feliz. Eu não estava feliz. Desde esse momento então, várias vezes eu estava indo para a escola, eu estudava em Taguatinga. Eu vi uma irmã sempre falando para mim, Deus tem uma grande obra na tua vida. E eu falava assim, grande obra como? Essa mulher pensa que eu só pegar ela é pedreiro, eu sou pedreiro. Não, eu não entendi ainda. Mas ao decorrer do tempo que foi acontecendo, aos 18 anos de idade, eu fazia muitas coisas erradas, mas eu nunca fui com uma cadeia de menor. Mas quando eu completei 18 anos, Deus me deu um castigo tão grande, tão grande. Eu entendo como um castigo e livramento. Eu andava muito com uma pessoa que já se foi, na vida passada, na vida mundana, que eu entendo hoje que isso foi um livramento. Um amigo meu que comia do meu prato, Lucas, o finado Lucas, né? Ele andava comigo dentro de casa. A gente fazia as coisas antes de ir pra rua para usar droga. Minha mãe sempre botava a gente para arrumar um banheiro, arrumar a sala para não poder sair, né? A gente curtia junto, comia junto. Então, nesse ano de 2018 foi feito um ato entre eu e eles, né? No artigo 57. Estávamos muito doidos de droga. E a gente foi preso e paramos na delegacia. O pai dele é voluntário policial civil aposentado, conseguiu tirar ele. E eu, de tanta rebordose ali, fiquei ali, jogaram a culpa toda em mim. Ele, o finado Lucas, falava que a culpa era dele, para que ele possa se safar, porque era filho de polícia, né? Mas só que não, Jesus não permitiu. Ele permitiu eu descer pro presídio. Desci pro CDP, foi o momento mais difícil da minha vida de eu entender. Eu falei, caramba, tantas coisas que eu tinha lá fora, que eu tinha liberdade, agora eu não posso. Eu não posso porque os meus atos, as minhas consequências me levaram a isso. Antes de eu pensar naquele ato ali, eu não pensava na consequência na frente. Eu só queria fazer. A nossa adolescência antigamente e a de hoje é se identificar com o quê? Com fama. Ter fama entre as outras pessoas, dos jovens. É dizer que tem nome, que é bandido, que é malandro demais, que é isso e aquilo. Batia nos peitos que era bandido. Mas não. Quando eu entendi isso aí, era muito mais tarde. Foi pelo processo do CDP, Centro de Detenção Provisória aqui de Brasília, né? Na minha cadeia eu peguei 7,4. Puxei um sexto dela. Mas quando veio a sentença, a coisa que mais me comoveu dentro do presídio foi a minha primeira visita. Minha primeira visita porque eu pensei assim, na minha mente, pô, minha mãe não vai me visitar. Meu pai não vai me visitar. Ninguém vai me visitar. Então eu pensei naquele lado ali, Senhor, agora eu e o Senhor. Porque a minha mãe não vai conseguir, minha mãe tá muito... Minha mãe se preocupou bastante comigo, depois que eu fui preso. Porque era marido de primeira viagem, né? Muitas pessoas se aproveitaram desse negócio, muitos advogados se aproveitaram, falando que havia um habeas corpus, o pai e tudo, mas não conseguiram. E quando eu vi a minha mãe, na primeira vez, no bloco 2, lembro como hoje, a minha mãe estava toda de branco, né? Com a sacola pesada na mão. E assim que ela me viu, que eu vi ela no corrozinho, eu chorei. Desse lado do pátio, e a minha mãe do outro lado. Foi muito difícil para mim e para minha mãe. E para toda a minha família. Porque eu pensei que estava abandonado, né? Mas minha mãe, ela sempre conseguiu ficar comigo. Ela foi a única pessoa, nesse tempo, quando eu não era casado ainda, foi a única pessoa que me deu apoio. Diante desse presídio, eu andava muito com meu irmão Aleph e o meu primo Eric Anderson. A gente era um trio ali, a gente sonhava com muitas coisas, falava que a gente ia ser bombeiro, um ia ser militar do quartel, aqueles sonhos de infância. Só que o mundo mostrou muito ao contrário, né? Mostrou ao contrário todo esse contexto aí, porque o meu irmão entrou em depressão, ele ia para São Paulo fazer um teste de escola de futebol, a gente gostava muito de futebol, até hoje a gente gosta. E por causa disso aí, meu irmão entrou em depressão um pouco. O meu irmão, meu segundo, né? Porque eu sou o primeiro mais velho, ele é o segundo. Então meu irmão entrou em depressão e ele ficava somente dentro de casa. Ele tinha medo de ir pra rua, né? Então praticamente causou um impacto em toda a minha família. Em todos aqueles que me amam e gostam de mim. Aí, minha mãe chegou, a gente se falou, se abraçou.
né? Eu falei pra minha mãe que errei mesmo, vou ter que puxar isso. Aí quando deu uns 90 dias, que é 3 meses pra audiência, eu fui condenado. Réu primário, fui condenado. E eu me questionando, pai, por quê? Por quê? E o senhor não me respondia. Eu só falava por quê, me questionava o porquê e nada acontecia. Puxei essa cadeia toda, minha mãe, todas elas, a visita nunca falhou. A minha tia, Maria do Socorro, também, ela me visitou. A minha prima Érica também me visitou. Meu pai só foi uma vez no presídio. Ele não gosta de ir pro presídio assim, nesses lugares. Eu entendo também, compreendo ele. E a minha mãe vendeu muitas coisas lá na casa para poder pagar e me manter lá dentro, né? E eu prometi muitas coisas para Deus naquela primeira cadeia ali, que foi de 1 ano e pouco, já uns 6 meses. Quando eu saí, eu prometi muita coisa para Deus, falando que ia para casa do Senhor, isso e aquilo. Eu fiquei um pouquinho, aí quando cantou a liberdade, eu fiquei um pouquinho sóbrio, na sobriedade, tudo. Só que depois de eu ter conhecido a maconha e a cocaína, não estava fazendo mais efeito. Eu comecei a conhecer o crack. Depois dessa primeira cadeia, comecei a conhecer o crack como? Curiosidade, no baseado mesmo, mesclado, né? Comecei a experimentar assim no baseado. Isso foi, eu falei, nem me lembro, pai, tudo, mas isso aí automaticamente ficou na minha mente, eu pensando e querendo aquilo, né? Comecei aí, eu fui morar no Piauí com a minha família, e lá eu comecei a pegar mais pesado no crack. Eu comecei a fumar várias vezes. Aprontei muito cano lá na Água Branca do Piauí, entendeu? Achei uma cidade muito banda, pá. Então, aí eu, graças a Deus, aí eu conheci a minha esposa. Minha esposa também era do mundo, mas sempre uma mulher comprometida no serviço dela, né? Conheci minha esposa no Água Branca do Piauí, ela bebia bastante. A gente começou a namorar, né? E aí eu fui diminuindo um pouco. Mas só que, apesar do que eu consegui ela trazer ela pra perto, eu comecei mais a engatar mais na droga, né? Ela não sabia o que era o crack ainda. Nunca soube o que era droga. Nunca usou droga, somente só o álcool. Teve uma certa vez que eu perguntei, que eu comecei a viver uma vida de sobriedade mesmo para trabalhar. Só que ali era muito pesado. 120 por semana, eu ganhava 120 aqui na Ceilândia, na feira. Uma diária na Ceasa. Aí eu falei pra ela que não ia permanecer mais lá e ia vir pra Brasília. Eu perguntei pra ela, você topa? Ela falou assim, topa. Só que eu não vou agora contigo, eu vou depois. E eu vim, não vim na frente. Eu vim na frente, cheguei em casa, tava trabalhando, né, em reciclagem. E meu pai tinha ido pra Água Branca pra ver a minha avó, minha finada avó. E uma surpresa que veio pra mim, que quando ele voltou, ela já veio também. Quando eu vi a minha esposa vindo com meu pai, que estava atrás dele, vindo na frente da rua, eu falei, não acredito que essa mulher veio. E ela veio. Ela veio porque gosta, porque ama e bateu a química, né? Ao decorrer do tempo que ela ficou em Brasília, que ela está aqui, ficou em Brasília, ela não tinha emprego ainda, né? Ficou lá em casa. Muitas pessoas da minha família criticaram, criticaram pela postura dela, minhas primas criticaram, minha irmã criticou, entendeu? Fiquei do lado da minha esposa o tempo todo, entendeu? Porque ela abandonou toda a família dela para ficar comigo. Então eu conheço muito bem minha esposa, eu fiquei do lado dela, enfrentei todo mundo da minha família para ficar com ela, entendeu? Até hoje. E ela conseguiu um emprego na padaria, primeiro emprego dela na padaria. Ela foi trabalhando, mas aí eu comecei a desgostar do serviço e comecei a cair de novo no crack. Só que dessa vez eu tava fumando na lata, né? Comecei a ficar fumando e ficando várias noites sem ir pra casa. E nesse momento de sem ir pra casa, cara, o inimigo começou a me abraçar mais ainda. Olha só pra você ver, eu tô dando meu testemunho pra você perceber e se essa pessoa se identificar também. Aí veio o primeiro impacto. A minha esposa encheu a cara uma vez, né? A gente tava bebendo, encheu a cara, que foi buscado, que eu fui ter que buscar ela. Esse dia então minha esposa botou uma coisa na vida dela. Ela falou, essa foi a última vez que eu bebi, que eu botei um copo de cachaça na minha boca. Porque ela determinou na vida dela que só queria bênção e queria o caminho de Deus. A minha esposa, ela começou a entender o chamado do Senhor. Uma certa mulher começou a chamar ele para a igreja e começou a falar do amor de Deus para ela. E aí ela continuou, ela começou a ficar e escutar a palavra de Deus. E saber que tem uma vida assim com o Senhor. E ela queria me carregar junto.
Ela queria que eu andasse junto, porque a minha esposa é um tipo de mulher que é o seguinte, ela preza muito a família, né? Preza muito a família. Então, tipo assim, ela queria muito que eu fosse pelo lado de Deus, ela me puxando da melhor forma. Porque é iniciante no mundo cristão, né? Não é nem por força nem por violência. Mas ela estava insistindo de vir, mas a cada vez o inimigo estava me puxando. Me puxando pro obscuro. E eu fui decepcionando minha esposa, muitas decepções, idas e voltas com a minha esposa. Saímos da 18, fomos lá para 19 da Norte. E aí continuamos mais ainda. Comecei a fumar pedra de novo, puxei. Aí surgiu um mandato para mim, que eu não estava cumprindo. Depois que eu estava com ela, aí eu fui puxar 3 meses de cadeia. Nesse momento, novamente, que eu estava atrás da droga, a polícia me abordou, puxou meu nome, e aí constou que eu estava como foragido. Fui recolhido, chegou a notícia para minha esposa lá que eu estava preso, ela ficou em profunda depressão. Ela nunca tinha ficado com uma pessoa que puxou presídio, puxou cadeia, né? Então para ela foi um impacto muito grande. Então ela e meus filhos, a Rayane, que é a mais velha, e o Isaac, eram pequenos ainda. E aí ela ficou preocupada, pedindo: Senhor, como é que eu vou fazer agora, seu Ricardo, sem isso e aquilo. Mas a minha mãe estava do lado, e Deus também estava do lado, o tempo todo, cuidando, protegendo, livrando, mantendo a minha casa, mantendo a minha família, né? E eu me esbagaçando. Mais uma vez Deus me deu a oportunidade de livramento de estar na cadeia novamente. Fiquei 3 meses e saí. Eu prometi para Deus que a primeira coisa que eu ia fazer é ir para a casa do Senhor. Só que mentira. A primeira coisa que eu fiz, minha mãe tinha mandado R$100, eu comprei algumas coisas lá e tinha ficado 40. Eu desci de Alvará, peguei o ônibus de Alvará, desci todo de branco na 3 da Norte da Ceilândia, para quem conhece, que é a Cacolândia, e fui lá, peguei uma grama. Eu peguei uma grama de pedra, eu tô de branco descendo, desci com um barraco, fumei, fiquei grilado, tudo e assim aquilo. De noite que passou a rebordosa que eu faleci em casa, porque a minha mãe não sabia como era Alvará e como era domiciliar. Domiciliar é que você sai de dia, e Alvará é quando você já sai no outro dia também de manhã. Antigamente o Alvará era o que? Era só à noite, né? Então aí eu cheguei em casa, meu pai tava já bebê, mamado. Na hora que abriu a porta, me abraçou. O pai me abraçou e foi falar pra mim, chamou Preta, o Ricardo, que a minha mãe é francinense, chamava de Preta. Aí minha mãe veio até mim, chorando, agradecendo a Deus por eu estar ali, né? Aí eu fui diretamente lá na minha casa, onde minha esposa e meu filho estavam se encontrando dormindo, que foi um momento de alegria. Que eu falei que eu gostava de falar com meu filho, uma palavra, eu falei meu filho, que eu falei lá dentro de casa. Ele acordou, despertou, e logamente ele veio até mim, correu e me abraçou forte. Aí eu senti a saudade, senti tudo. Minha esposa, na hora que eu não acreditou, né? E aí a gente foi aquele momento legal, um momento bom, né? Que graças a Deus eu tinha saído da cadeia novamente, pá. Só que eu não dei valor nesse momento. Aí eu peguei e fiquei 1 ano e 6 meses limpo, depois de uma internação no Wanderson. Fiquei 1 ano e 6 meses limpo, né? Na presença de Deus, estava forte na presença de Deus. Fiz até um propósito de Daniel, fui até o 19º dia. Foi um propósito de Daniel pelo emprego, né? Que eu estava necessitando de emprego. E Deus me abençoou pelo sacrifício que eu fiz. Ele me abençoou, abriu as portas de emprego no Zoológico de Brasília. Um salário massa, estável, para me começar a minha vida com a minha família, né? Com meus filhos. Fiquei 3 meses nesse emprego, porque eu voltei a fumar a pedra. Voltei a fumar o crack. E aí fui faltando serviço, até que veio, né? Para me ir embora. Recebi a minha ponta, né? Entreguei na mão da minha mãe, da minha esposa. Nisso eu já tinha vendido uma televisão da minha mãe, ou da minha esposa. Já tinha vendido uma televisão, mas graças a Deus supriu a outra televisão através do meu salário. Nisso aí minha esposa foi desgostando de decepções. A minha cunhada também falando com ela, a mãe dela também falando com ela, entendeu? E ela se questionando para Deus se continua ou não continua. Minha mãe já tinha falado para Deus que entregou minha vida para Deus. Seja o que Deus quiser. Ela já estava confortada já de qualquer hora chegar a notícia que eu podia morrer. Eu já estava com o coração confortado. Só que teve uma época, vou avançar mais um pouquinho, que eu peguei muito pesado. Eu vim nessa instituição 4 vezes,
Só que nessa última recaída minha que eu tive, eu peguei muito pesado, eu surtei, tive surto psicótico. Acordei no hospital na UPA com a maca amarrado, todo com a veia injetada, um bocado de coisa. Não lembrava do que eu tinha feito. Automaticamente abusivo de droga, fumando demais. Muitas pessoas me vendo na rua já como mendigo. Tava comendo comida no lixo, não precisava disso. Minha esposa falou pra mim, no dia que eu cheguei em casa, ela falou assim: pode pegar suas coisas, pode ir embora. É você que tá se afastando de mim, não eu. E ali eu peguei, em vez de ir pra casa de Deus, se refugiar em Deus, procurar ajuda não, eu fui procurar ajuda no crack. Me afundei mais ainda. Vendi todas as minhas roupas, estava com roupa rasgada, suja, fedorenta na rua, andando. E só fumando, fazendo coisa errada na rua. Mas a todo momento Deus ali, Ele falou o quê? Ele permitiu essa etapa para me poder aprender e entender o chamado dele na minha vida. A todo momento Deus estava me livrando de muitas coisas. Foi muito livramento que Deus me deu naquele ambiente de drogadição. Ali na cena de três, na Três da Norte, quem conhece. É o segundo Cracolândia naquele lugar. É muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Às vezes você tá virado 15, 17 dias, como eu ficava. Eu ficava sonâmbulo na rua, andando, dormindo na rua. Eu precisava do crack para poder ficar alerta, né? E ali eu me prendia naquele mundo ali. Eu não conseguia sair, não conseguia ter força. Mas um certo dia, depois que tudo aconteceu isso, minha esposa estava rompendo com meus filhos, minha mãe estava lá, mas sempre preocupada, mas não dava o braço a torcer, porque minha mãe é nordestina, sabe como é que é nordestina? Ela não dava o braço a torcer, por quê? Porque ela ficava só orando, entregando para Deus a minha vida. E Deus foi me quebrantando, foi me amassando dessa forma. Até que um certo dia, chovendo, eu estava catando um latinha, eu subi. Até partilhei com a minha mãe um domingo que eu fui terapêutica, eu falei: mãe, teve um momento que eu subi de terapêutica, ou que eu subi para pegar pedra, e eu falei no fundo da minha alma: pai, eu tô perdendo tudo na minha vida. Senhor, eu tô perdendo meu casamento, tô perdendo minha esposa, perdendo meus filhos, perdendo a minha dignidade, já perdi tudo. O inimigo tá levando tudo meu, Senhor. Tudo meu. Bens materiais foi tudo. Ele tá levando mais de mim, pai. Eu tô pedindo, Senhor, eu quero pedir ajuda do Senhor, pai, para que eu possa voltar para tua casa. E essa casa que eu tava falando é esse lugar onde eu tô agora, no Centro Terapêutico Efraim. Porque essa casa é bênção, eu me sinto mais à vontade. Eu tinha pedido para Deus, e no outro dia, eu fui lá em casa pedir água para minha mãe. Minha mãe já tinha falado com o pastor Diego, e o pastor Diego tinha me aceitado. E minha mãe falou assim: meu filho, o Diego te aceitou. Eu fiquei alegre de tudo. Eu só fui comprar um cigarro, mas aí teve um outro amigo meu que pediu para me buscar 10 reais de pedra para ele. Aí eu fui lá em um morro, sem minha mãe saber, e desci, deu só uma paulada só. E fui, mesmo minha mãe reclamando, mas fui. Porque eu percebi que quando Jesus tocou no coração do pastor para mim estar aqui, é porque é de Deus. Quando eu voltei pra cá, eu peguei todas as minhas coisas, eu voltei pra cá, eu fiz uma pergunta pra minha esposa. Eu falei: eu vou voltar pra clínica, Yara. Ela falou: tá bom. Eu ainda tenho chance com você? Ela simplesmente falou assim: espera no Senhor. Agora eu estou esperando no Senhor. É Ele que agora está cuidando de mim. Ele sempre cuidou de mim, mas agora eu estou entendendo que é Ele todas as coisas. E ali naquele momento eu toquei no meu coração, porque no canal eu falei assim: caramba, ela tá só dependente de Deus. E ela tá certa, dependente de Deus. Porque mulher nenhuma não tem que ficar aguentando não. Mas quando o casamento é do Senhor, é outra coisa. Quando o casamento é de Deus, ele passa por lutas e desertos, mas juntos. Podem separar assim para ficar um bolo de longo tempo. Mas quando o cara perceber que perdeu muitas coisas para droga, muitas coisas, ele perdeu a aliança da esposa, dos filhos, tudo. Ele vai perceber que ele está errado e ele vai começar a reconhecer tudo isso e vai chegar em uma pessoa e vai fazer: eu quero ajuda, como eu pedi ajuda. Voltei para o Centro Terapêutico Efraim. O pastor falou para mim assim: Ricardo, dessa internação eu quero fazer diferente com você. Por muitas internações passadas eu era coordenador, já fui coordenador geral desse lugar, tudo. Mas eu decepcionei muito meu pastor, porque eu recaí na minha terapêutica. Mas dessa vez, eu entrei naquele portão aqui pra dentro, falando que: pai, eu quero fazer essa internação a melhor e a última da minha vida. E apesar dos tempos, foi passando aqui dentro, vou fazer 6 meses aqui dentro de novo, Deus tem mudado na minha vida de uma tal forma, de uma tal maneira, que é extraordinário, eu não consigo explicar para vocês.
Eu dando lugar para Deus a todo momento. Dando lugar para Deus, orando para o Senhor, até que eu fui levantado como coordenador novamente de campo. O pastor confirmou para ser coordenador. E ali, nesse lugar aqui, eu me sinto mais à vontade, porque tem pessoas que recorrem até a mim, para que a gente possa estar orando, para que eu estar levando a palavra. E eu falando assim, Senhor, mas por que esses meninos conseguem me escutar? E o Senhor falou, filho, o que eu tenho contigo é algo maravilhoso. Quando a minha mãe, a Dona Preta, colocou a minha vida diante de Deus e a minha esposa também, Deus fez do jeito da maneira dele. Ele está tratando comigo da maneira dele e eu estou gostando. Por quê? Porque muitas vezes me livrou. Todo esse testemunho que eu estou falando para vocês, neste momento, se essa pessoa está se identificando, que está passando por isso, irmão, se rende. Se rende, porque você está não só se matando, mas se matando toda a sua família. Eu pensava que eu estava me matando, mas não. Eu estava matando toda a minha família que me ama. Eu estava levando junto comigo a minha doença que eu tenho. Eu tenho uma doença. E estava adoecendo minha mãe, adoecendo minha esposa, adoecendo meus filhos. Minha filha já está para entender tudo. Estavam chamando já o pai dela de noiado. Então, tipo assim, eu falo para vocês, o que Deus fez na minha vida, o que Ele está fazendo é extraordinário. Hoje eu me encontro bem no projeto. Muitas vidas. Quando eu comecei a conhecer o TikTok, o YouTube, e comecei com a pessoa começou a me gravar e mandar no TikTok, e eu vendo aquelas pessoas ele gostando, Deus tocou no meu coração para fazer isso. Desculpa. Deus tocou no meu coração para fazer isso, para a gente poder alcançar vidas. Tem pessoas agora que me procuram de outro estado, eu estou no grupo, né? Pessoas me procuram para fazer oração. E Deus vai ali revelando, vai falando para as pessoas. E tem testemunho de pessoas aí que já testemunharam, que falaram que da minha boca sai sim palavras do Senhor, né? Graças a Deus que eu venho diminuir, que o Senhor vai crescer cada vez mais. E dessa vez, queridos, muitas das pessoas, neste momento que se encontram dentro de casa, agora vendo essa live, tá passando por um ente que tá na droga, que tá doente, porque o filho, o sobrinho, o primo, o pai, ou esposa, estão passando por esse momento de vida na rua, de adicção. Eu me identifico muito porque eu gosto de levar a palavra para essas pessoas, porque é dessas pessoas aí que o Senhor quer. Porque a gente que não tem, nem um pingo de medo de ir na escuridão buscar uma droga. E é isso que Jesus quer. Jesus veio pelos perdidos, pelos coxos, pelos enfermos, para que a perfeita e agradável obra do Senhor dele seja feita. Porque Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz. Eu sou testemunho vivo do que Deus fez na minha vida. O Senhor tem falado comigo. Hoje eu entendo o propósito de Deus. Hoje eu estou bem com a minha filha. Estou bem com o meu casamento, com a minha esposa. Estou estabelecido, graças a Deus. Estou em processo de recuperação, mas eu estou esperando em Deus. Tudo vai dar certo. Na minha e na tua vida. Você que está passando por um árduo, por um momento difícil, dessa noite, Jesus está dizendo para você ter calma e entregar a vida para Ele. Porque é o que Ele fez na minha vida. Ele permitiu tudo isso que eu falei para vocês, para que hoje eu possa estar aqui e entender o chamado da minha vida. Para que eu possa estar aqui. Eu louvo a Deus pela minha família. Eu louvo a Deus pela mãe que eu tenho. Muitas das vezes, antigamente, a minha mãe só falava desgosto, só tenho desgosto de você. Teve um dia desses que a minha mãe falou assim, eu tenho orgulho de você. Para mim é uma palavra muito forte, porque um cara que estava várias vezes na rua, fazia o que é errado, tirei muitas coisas do meu pai, roubei muita coisa da minha mãe, e hoje ela estava aqui tão orgulho de mim. É coisa de Deus, é o Senhor mesmo nas nossas vidas. E eu quero falar para essa pessoa não desistir do seu ente. Vai visitá-lo, procura ele na rua, fala que Jesus ama ele, para ele voltar para a casa de Deus, porque todos nós estamos da casa do berço do Evangelho. E Jesus tem uma grande promessa da minha na tua vida. Amém? É um pequeno testemunho que eu dei na minha vida, um pouco do Ricardo Borba, para vocês conhecerem. Fui um ex-drogado, um ex-detento, mas hoje estou aqui pela graça e pelo amor do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, porque se não for Deus na minha vida, eu não estava aqui neste momento. O engraçado é que toda vez que eu completo o ano, eu passo numa rua na casa de uma mulher, que ela falou que não ia nem até os 18. Hoje eu estou com 35 anos, e sempre quando eu completo o ano, eu vou lá e falo, ó, mais um ano. Mais um ano, Jesus tem me livrado. E ela fica com cara feia no portão, mas eu passo lá para mostrar para ela o quê? Que Jesus muda a história. Não falo mal da vida dela não, mas é porque as pessoas falam demais, falam que
no início que não conhece a droga, teu filho não tá valendo nada, vai morrer daqui um dia, tal e tudo. Tem sempre esse bibibi. Mas para o honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estou vivo até hoje. Em nome de Jesus, para acrescentar mais anos de vida ainda. Então, para vocês verem todo o contexto que Deus fez na minha vida. Esse ano 2026 eu já profetizei na minha vida que é o ano da minha vitória. Tá dando tudo certo na minha vida, tanto aqui dentro, tanto lá fora. Meu irmão, graças a Deus, quando deu suporte, quando eu estava preso na adicção, meu irmão ele é cabuloso. Meu irmão ele é o cara que chama responsabilidade. Ele saiu de casa muito cedo, foi pro Maranhão, foi tentar viver a vida solo dele, rodado no mundo. Mas ele voltou pra casa, ele estava no Maranhão, ele voltou pra casa por causa da minha mãe, por causa de mim e do meu pai também, né? E aí hoje ele é o homem que ele é. Só que eu lembro de uma coisa, quando o meu irmão botou uma maconha na boca, lá no colégio, na Zelândia, eu falei pra ele que no dia que eu visse ele usando droga, eu ia dar um tapa nele, na boca com os meus tudo. Nesse dia aconteceu, eu tava subindo, os meninos tinham falado que meu irmão tava usando droga na rua, no pé da escola. Eu subi com os meninos, na hora que eu vi aquela rodinha, pai e tudo, eu cheguei em todo mundo lá, ele não teve que botar a mão nos meus peitos, eu botei a mão, o cara me bravo. Aí eu peguei, na hora que eu vi ele sentado com baseado na boca, eu dei um tapa com baseado em tudo, pá! E peguei na mão dele e falei, bora pra casa. No meio do percurso até em casa eu falei pra ele, parei com ele na quadra e falei assim, cara, já basta eu de decepção com a minha mãe. Já basta eu ficar usando droga e fazendo muita coisa errada. Eu não quero que você vá para esse caminho não. Não quero que você vá nesse caminho, eu quero que você seja homem da família. Pelo menos você, a minha irmã, tem que ser orgulho pra ela. Porque eu tava já botando esperança pra mim, não tenho esperança nenhuma mais. Eu tô no obscuro do mundo, mas eu quero que você vá treinar no caminho certo. Trabalho, serviço, casa e cuidando da nossa mãe. Aí essas palavras ficaram no meu irmão, no coração dele. Graças a Deus ele é o homem que ele é, responsável. O primeiro carrinho dele que ele teve, a primeira moto dele que ele teve, ele tinha o nome da minha esposa, ele ficou feliz pra caramba, entendeu? E as coisas conquistando. Meu irmão também é fruto do milagre. Meu irmão ele caiu do metrô em 2009, se não me engano, 2009 ou 2010. Ele caiu no metrô, o metrô estava em construção ainda, para pegar a pipa. Meu irmão caiu de mais ou menos de 3 metros ou 4 metros de altura. E ali no chão, ali com o meu primo ali, ele estava ensanguentado e tudo. E a minha mãe teve um choque. Meu filho morreu. Mas graças a Deus, Deus livramento do meu irmão. Meu irmão ele é cheio de lutas, desertos também em particular, mas ele preserva mais para ele, né? Mas hoje é um homem de verdade, hoje ele é casado. Hoje é um homem mais de família, né? Hoje ele, graças a Deus, conseguiu dar uma casa para minha mãe, né? Tá construindo lá no Sol Nascente. Louvo a Deus por isso. Quero ajudar meu irmão bastante. Ele nunca desistiu de mim também não. Teve momentos que ele ficou chateado por causa da minha mãe, né? As coisas que eu fazia de errado, ele ficava chateado. Mas meu irmão, pra mim, ele é um homem de verdade. Ele aprendeu, através daquelas palavras, eu sempre creio que ele aprendeu. Em nome de Jesus. Hoje ele é um homem, eu tiro o chapéu pelo homem que ele é. A minha irmã também tá rompendo, agora tem uma filha. Ela vai saber o que é família, né? Então, tipo assim, tá tudo dando certo porque Deus tá na frente. Quando um pecador, ele se arrepende do pecado e começa a ir pra glória, começa a andar com o caminho de Deus, Deus começa a abençoar os mínimos detalhes. A gente não percebe, mas os mínimos detalhes ele vai fazendo diferença, né? Então, muito obrigado por escutarem e verem aí também esse pequeno testemunho. Espero que essas pessoas que estão na drogadição, e se você que usa droga também, pare, porque no mundo do crime não leva a nada. Eu já fui do crime pesado também, só que isso não leva a nada não, mano. O dinheiro do crime ele nunca prospera. Você vê mesmo que quem tem parente que vende droga, o dinheiro só flui para lanche, só flui para pano, para curtir festa, gastar com vagabundo, pai tudo. Mas para você fazer um cantinho para você pegar e prosperar, não tem como, o dinheiro não vai. Agora se você começar a honrar no pouco, Deus, abrir a porta para você de emprego que você precisa nessa noite. Hoje eu vou orar pelas pessoas que precisam e necessitam de uma porta de emprego. Porque eu sei que muitas pessoas estão tentando romper lá fora, no sinal vendendo jujuba, no sinal vendendo qualquer tipo de coisa, né, para manter ali a sua casa. Porque não está conseguindo trabalhar mais, porque o salário está muito pouco, né? Não está conseguindo romper, a família é grande. Hoje eu quero orar para essas pessoas.
Se Deus estiver me revelando, eu passo para vocês. Amém? Porque Deus é grande. E todo esse contexto desse testemunho, Deus está fazendo uma obra muito grande na minha vida. Amém? Hoje eu me encontro com uma equipe aqui, o Leonardo Miranda, que está aqui na minha frente, o Armando Fonseca. Oriento demais esses meninos, são jovens, né? São jovens, não passou muito o que eu passei, mas também já veio da droga, veio do álcool. Mas todo dia eles pegam, me abraçam. No momento que eu estou difícil, da minha ignorância, tudo, eles me acalmam, eles me abraçam, eles me escutam, me dão conselho também. Porque essa é a minha equipe de verdade, entendeu? Eu muito obrigado pela vida do Leonardo, do Armando e de outras pessoas aqui do projeto. Porque Deus tem colocado amizades novas e meninos novos aqui dentro, para eu poder aprender com eles também a lidar com a minha filha que está na adolescência. Através deles eu aprendo muita coisa, e eles aprendem muita coisa de mim. Eu agradeço muito pela vida desses meninos, eu agradeço muito pela vida desse projeto, né? Porque tem me edificado muito. Agradeço a Deus pela oportunidade que eu estou agarrando, e sempre falo para eles, para ele agarrar também nas vestes de Jesus e não largar mais, porque Ele é a cura. Ele é a cura. O cara que ele não tem cura, ele é tratado a doença, mas a cura é Jesus. A cura é Deus. O mundo da droga, para você ver, o crack, a K9, ele veio para quê? É uma praga no mundo. É uma praga devastadora que está acabando com toda a família. Todas as famílias toda pessoa que entra e fuma uma pedra, tem pessoas juízes na Cracolândia, tem advogados, tem empresários. O crack, ele não escolhe nem cor, nem raça, nem rico, nem pobre. Quem beijar ela vai, entendeu? Então ele é uma doença. Ele é uma doença que tem que ser tratada. Mas nas pesquisas 100%, a cura é Jesus. Todo ambiente de terapêutica, clínica, tem que ter o espiritual. Porque sem o espiritual, a sua medicação não consegue. A cura é Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração agradecendo por essa palavra, agradecendo a cada um que está vendo essa live, em nome de Jesus. E papai vai estar falando através da minha boca, em nome de Jesus, para as pessoas aí que se identificam e as revelações que o Senhor possa concretizar. Amém? Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor o tempo todo é bom. Obrigado, meu Deus, por esse breve testemunho, Pai, que você tem feito na minha vida e vai fazer na vida de muitas pessoas ainda. Dizer o testemunho, que através do testemunho que o Senhor dá para a gente, que a gente possa falar que o Senhor fez em nossas vidas, o seu nome seja glorificado. Porque o Senhor, quando a gente dá espaço, o teu Espírito Santo, ele faz, ele muda, ele transforma, Pai. É isso que eu estou sentindo, a tua presença. A tua presença, ela é grande, se faz no nosso meio. Muito obrigado, meu Deus, pela vida do Leonardo, pela vida do Armando, pela vida de cada pessoa que estava nessa live. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada pessoa. A pessoa que nessa noite tiver enfermidade, que tiver enfermo, que tiver com parentes enfermos, vamos orar, intercedendo por essas pessoas. Amém? Pai, abençoa, meu Deus, cada familiar que estava nessa live. Cada pessoa, meu Deus, que está passando por um processo dificultoso na vida particular, conjugal, em relacionamento. Meu Deus, entra com providência, Pai. Entra com providência, Senhor. Eu sei que muitas pessoas, Pai, estão passando por dificuldades nas ruas. Pai, é tanta luta, é tanta coisa acontecendo nesse mundo que a gente não consegue entender. Mas se a gente recorrer ao Senhor, a Tua palavra está se cumprindo nessa terra. Que venhamos tirar nossas escamas dos olhos e começar a pedir a Deus sabedoria, discernimento e entendimento. Porque os falsos profetas também estão disfarçados de ovelhas. Os lobos dentro da igreja, disfarçados de ovelhas. Estão levando muitas pessoas, Pai. Levando muitas pessoas para o caminho errado. Estão passando da Tua palavra, Senhor. Mas que venham ter sabedoria. O Senhor manda falar para as pessoas aqui que estão congregando na igreja. Não seja tolo, mas sim seja sábio. As palavras que saem da minha boca, quando o Espírito Santo se manifesta ali. Quando o Espírito Santo está falando através de uma pessoa. Seja sábio. Como é que é ser sábio, Ricardo? É você lendo, meditando a palavra de Deus. Papai manda falar para pessoas que nesse momento estão na live. Papai manda dizer para a pessoa que está em enfermidade, que está clamando há vários dias. Há vários dias ela tem falado: Senhor, abençoa meu filho, está enfermo. Papai manda dizer para essa pessoa que ele vai estar visitando essa criança nessa noite. Nessa noite vai estar visitando essa criança porque tu tem falado para o Senhor, tu tem questionado ao Pai. E o Pai está mandando dizer para essa filha
que o Senhor está lá, o anjo dele está lá cuidando. E vai sair curado em nome do Senhor Jesus. Papai, ainda me revela mais uma pessoa que está na drogadição, que está com um ente querido na droga, que está passando por um momento difícil, é iniciante na droga, no mundo da Cracolândia. E papai manda dizer para essa mãe que é ele que ampara, que o Senhor manda dizer para essa mãe: deixa nas minhas mãos, que agora eu vou tratar com ele. É comigo, é com ele que eu vou tratar. Se tu colocaste a mão do teu filho, o nome do teu filho na mão do Senhor, ele vai tratar, minha irmã. Não se preocupa, porque o tratar do Senhor é o melhor tratar. Ele amassa eles no mundo, ele transforma. E da parte do Senhor ainda vem mais para essa mãe. Que grande é as bênçãos que através desse homem que está na adicção, que você se preocupa, Deus vai mudar toda a tua família. Ele vai dar espaço. Se ele der espaço a Deus, o Espírito Santo, ele está cansado. Deus me revela que ele está cansado. Ele fuma só de raiva. Ele fuma só de raiva que ele tem dentro dele, de tantas coisas que ele perdeu pro crack. Ele perdeu muitas coisas pro crack. Perdeu respeito, caráter, dignidade, tudo. E por isso que ele fuma sem parar. Mas o Senhor está dizendo: entrega nas minhas mãos, que eu vou tratar com ele. Amém? Papai, me revela mais uma vida aqui, onde você tem se encontrado no passado. Isso é para uma pessoa que está dentro da igreja. Muitas pessoas estão falando de você lá dentro. Muitas pessoas estão te criticando lá dentro. Você está passando por um momento dificultoso dentro da casa do Pai, porque pessoas usadas pelo inimigo estão te alfinetando, estão falando mal de você. O ministério na tua vida é muito grande. Onde tu passa, o teu brilho incomoda. Tem pessoas da tua própria igreja que não quer deixar você nem no púlpito falar da palavra de Deus, porque tem medo do que Deus pode fazer contigo. Jesus manda falar para você continuar, para você perseverar, porque Deus vai calar a boca de Satanás, vai calar a boca do inimigo, porque o diabo é que tem que cair. Ele tem que ter medo de você, porque quando você toma posição com Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te dar dupla honra. É uma mulher que tem perseverado muito na presença de Deus. Ela chegou no mundo cristão agora, mas a cada dia mais ela vem avançando. Deus está avançando a vida dela, porque Deus tem pressa de usar ela. Ela está começando a entender o chamado dela. E essa mulher, ela vai ser dobrada a rica honra na vida dela. Eu profetizo bênção na vida de vocês. Eu profetizo muitas coisas boas, que esse ano de 2026 seja o ano da nossa vitória, em nome de Jesus. Porque eu creio no mover do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tá? Fiquem na bênção, fiquem na paz. Espero que esse testemunho da minha vida se identifique com muitas pessoas. Espero alcançar mais ainda as pessoas, para que Deus possa mais alcançar mais ainda. Porque não está fácil no mundo hoje em dia da gente criar um filho. Não está fácil a gente ter um mantimento dentro de casa. Não está fácil. Se só na força do nosso braço já está difícil, imagina sem Deus. Então colocamos Deus em todas as coisas que você fizer. Coloca Deus na frente. Pede para Deus direção. Vê se é da vontade dEle. Pergunta para Ele se é da vontade dEle. Você tem uma linha direta com o céu. Você tem uma conexão direta, uma intimidade com o Senhor. Permanece na bênção. Permanece nas lutas. Permanece no deserto. Não desista. A palavra desistir para a gente não pode acontecer. Seja persistente. Seja perseverante. Por mais que as lutas vinham, por mais que o deserto vinha, por mais que seja dificultoso para mim e para você, por mais que tem pessoas te apedrejando, te acusando, te apontando, ei, deixa eu falar uma coisa para ti. Deus está na frente das nossas vidas. Fiquem na bênção, fiquem na paz. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Tamo junto. Uma ótima noite para todos. Amém? Glória a Deus.